Que as bênçãos de Jesus nos envolvam. Também saudamos aqueles que estão nos acompanhando pela TVC, enfim, todos os que de uma forma ou de outra estão ligados nesse momento a esse grandioso evento. Nós vamos falar, como foi anunciado, a respeito de Espiritismo, uma nova era para a humanidade. Às vezes nós nos perguntamos, por que o Espiritismo é o Consolador prometido? Como nós podemos identificá-lo nessa condição? Por que ele abre uma perspectiva nova para a humanidade? E, afinal de contas, o que é essa transição planetária? Para isso, nós estamos aqui, nesta conferência, desde o dia de ontem, todo o dia de hoje e amanhã, para essa reflexão profunda acerca da doutrina espírita como uma nova era para os seres humanos e para toda a humanidade. Nós vamos começar falando um pouquinho a respeito dos prolegômenos, que tem um nome assim tão interessante e diferente, mas são as primícias, é a introdução, é aquilo que abre o assunto que o Livro dos Espíritos vai apresentar. Está abrindo para aquela parte das perguntas e, a certa altura, Kardec vai assinalar o seguinte: os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é o repositório de seus ensinos. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Vamos ver aqui que, nesse momento, Allan Kardec está fazendo a apresentação da falange do Espírito de Verdade, que estaria, a partir dali, atendendo a todas as perguntas que ele iria formulando ao longo da obra. E ele está dizendo aqui que estes espíritos são os ministros de Deus e os agentes de sua vontade. E que a missão deles é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Nós começamos a ter uma ideia da importância da obra, da importância da missão, que naquele instante Allan Kardec estava assumindo, passando o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail a assinar a obra toda, tudo o que viria em seguida, com o pseudônimo de Allan Kardec. Ele também menciona que o livro, tudo o que trata, é a expressão do pensamento dos espíritos. E tudo tinha sido por eles examinado. Esses pontos todos são importantes porque nós queremos, nessa reflexão, mostrar ou evidenciar a importância da doutrina espírita como consolador da humanidade e preparando essa nova era. Vamos lembrar um pouquinho a promessa que Jesus faz a respeito do Consolador. Isso está em João, no capítulo 14, versículos 15, 16, aliás, versículos 16, 17 e 26. Mas também no capítulo 15, no versículo 26, ele vai retomar, Jesus vai falar novamente acerca do Consolador. E também no capítulo 16 de João, versículos 7 e 13, ele volta a mencionar o Consolador, o Espírito de Verdade e todo aquele conjunto de ensinamentos que ele apresentaria. Vejamos, então, o texto propriamente dito. É muito conhecido, mas é sempre bom lembrar, devido àquilo que nós vamos apresentar a partir de agora. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de Verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
Continuando, ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. São palavras tão claras, tão esclarecedoras. Jesus está aqui dizendo, sem falar diretamente, que todas as coisas seriam esquecidas, todos os seus ensinamentos adulterados e modificados, interpolados, e que seria, na verdade, o conjunto todo da obra que ele deixou como principal legado que a humanidade jamais recebeu. Este conjunto todo seria esquecido. Alguns poucos talvez se lembrassem, alguns poucos se lembrariam, e de uma passagem ou de outra, mas não na profundidade do ensinamento que o Mestre deixou. É claro que também sabemos das dificuldades da época. Mas há uma parte do Livro dos Espíritos, que é essa que nós vamos apresentar agora, a questão 627. Nós temos que nos deter nesta questão. Lembrando que antes ela faz parte de um conjunto de outras perguntas que vão encaminhando o raciocínio do leitor para esse momento importantíssimo, que é a resposta que os Espíritos dão a essa questão. Isso está no início em que Kardec vai apresentar as leis naturais, as leis morais, melhor dizendo. No capítulo 1, ele vai falar da lei natural, que é a questão 614. Kardec vai perguntar à falange do Espírito de Verdade: o que é a lei natural? E os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Na sequência, todas as outras questões, tudo que Kardec vai apresentando para que os espíritos superiores respondessem, tinha uma finalidade muito importante, que era chegar na questão 627, que era passar pela questão 621 a 625, que nós vamos mencionar. Mas na questão 619, nós falamos a 614, mas a 619, Allan Kardec vai perguntar o seguinte: se algum dia o ser humano vai compreender a lei divina, se ele vai ficar conhecedor dessa lei divina, quem afinal vai conhecer a lei de Deus? E os Espíritos respondem que os homens de bem e aqueles que se interessassem em pesquisá-la, estes ficariam sabendo da lei divina. Essa é 619. E, na sequência, sempre Kardec evidenciando a necessidade de uma compreensão acerca de uma lei que existe, a lei de Deus, e as leis divinas, no plural, quando, mais adiante, Allan Kardec vai propor que as leis seriam 10, numa forma de fazer mais fácil aquilo que as pessoas poderiam achar muito difícil, compreender as leis morais que regem todo o universo. Muito bem, e, finalmente, Kardec vai chegar no ponto do conhecimento dessa lei natural. E ele vai fazer algumas perguntas relacionadas ao fato de que se Deus deveria ter enviado pessoas, profetas, para anunciar esta lei. E se, no caso, esses profetas anunciaram a lei, por que agora os Espíritos teriam que vir ensiná-la? Por que eles teriam que voltar ao assunto, compreendendo-se que, se profetas, se homens de bem já tivessem expandido essa ideia, divulgado, por que voltaria novamente agora? Por que aconteceria de uma outra forma? Ou seja, os Espíritos falando a respeito dessa lei. Chegamos na 627. Antes, lembrando que a 621, Kardec, cercando ainda esse assunto, afinal vai perguntar: onde está escrita a lei de Deus? 621. E os Espíritos têm uma resposta simplesmente notável: na consciência. Eu considero essa questão
Aquela também acerca de Deus, no capítulo 1º, a primeira questão. Essa sobre Jesus, 625, na minha opinião, são as mais importantes, e mais algumas outras, de toda a codificação, porque elas são não apenas taxativas, enfáticas, como elas são também profundamente esclarecedoras. Embora possamos imaginar assim, bem, a lei de Deus está escrita na consciência, que coisa difícil, que coisa complicada. Mas também nós vamos, com a doutrina espírita, as outras obras que vieram, as obras subsequentes, entendendo como a lei divina pode estar, vamos dizer assim, registrada em nós, em nosso mundo íntimo. E a 625, quando Allan Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus já enviou à humanidade. E a resposta, para servir de modelo e guia, e a resposta, Jesus, que é para nós realmente o exemplo maior, o governador espiritual do nosso planeta. Pois bem, na questão 627, Kardec vai dizer o seguinte, na sequência do raciocínio. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? A resposta, que está resumida. Jesus falava conforme o tempo e os lugares. Por isso ele falava por parábolas e por alegorias, como está registrado em O Livro dos Espíritos. Necessário que a verdade se torne inteligível e que as leis sejam explicadas e desenvolvidas, tampouco os que as compreendem e menos ainda os que as praticam. Vejamos agora a sequência. Nossa missão é abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem as suas torpezas. E a parte final da 627 é a seguinte: o ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa alegar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Aqui está explicada a razão da doutrina espírita ser o Consolador, ser aquela que está propiciando uma nova era para a humanidade. O Evangelho do Cristo que retorna à luz da doutrina espírita e nesse aprofundamento que o Espiritismo proporciona, abrindo as perspectivas da nossa mente, abrindo perspectivas mentais para o ser humano, fazendo com que nós possamos pensar com mais profundidade. Porque quando nós ficamos com o nosso pensamento muito limitado, quando o nosso pensamento está, de certa forma, engessado, nós não temos uma visão nem melhor, nem mais feliz acerca de nossas próprias condições mais adiante. Tudo mostra algo assim muito pequeno. A vida se torna até mesmo medíocre se nós observarmos que às vezes ela dura aí 1 minuto de vida para uma criança que acaba de nascer, ou 100 e poucos anos, e às vezes a pessoa não conseguiu realizar nada dentro de uma perspectiva material, que nós estamos dizendo. Muito bem. O ensino dos Espíritos precisa ser claro, sem equívocos, sem subterfúgios, sem enganos, que ninguém pudesse, então, alegar, eu não sabia. Eu nunca ouvi falar, é uma coisa que não me passou pela cabeça, mas agora essa ignorância iria terminar, desde que as pessoas se aproximassem dessa fonte inesgotável, que é a doutrina espírita, e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. A doutrina espírita é a fé raciocinada.
Não mais a fé cega, a fé que obedece àquilo que o pastor ou líder está dizendo, não é, proibindo ou até permitindo. Enfim, as pessoas vão seguindo sem que elas próprias façam e tenham um critério de valor, de juízo, de apreciação, de tudo mais. Portanto, aqui a razão já começa a ser a parte principal para que a criatura raciocine. Se a doutrina espírita preenche as lacunas que existem nas suas indagações, na verdade que busca alcançar, no conhecimento que quer também um dia ter como uma finalidade maior, e as coisas vão se dificultando para as pessoas. Mas a razão agora, ela está sendo convocada para que cada um possa pensar e avaliar aquilo que é melhor, se aquilo a sua razão admite ou não. E os espíritos mesmo estão dizendo, estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Jesus anunciou muitas e muitas vezes o reino de Deus, esse reino dos céus, muitas vezes. Só em Mateus, capítulo 13, nós vamos encontrar 7 parábolas, todas elas anunciando o reino dos céus. Só essa, para não citarmos os outros, porque essa condensa, esse capítulo de Mateus, condensa nessa passagem 7 parábolas. E todas estão mencionando o reino, como o ser humano pode alcançar esse reino dos céus. E esses espíritos que agora chegam para dar assim, a ênfase necessária para que o Consolador se estabeleça na Terra, estão dizendo que eles estão preparando esse reino celestial. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Realmente, a partir desse conhecimento, nós estamos desvendando esse imenso panorama que agora está fazendo parte da nossa vida. Mas Kardec teve um trabalho que nós, às vezes, nem sequer imaginamos. E vamos lembrar o professor Rivaio, diante daquele momento em que estão os cadernos já psicografados e que ele vai fazer a seleção daqueles textos, formular as perguntas aos espíritos, e ali está o professor Rivaio. Era o ano de 1855. Até 1857, ele realiza essa tarefa. Então, aqui nós vemos que Kardec pensou as grandes questões do conhecimento humano e apresentou-as ao Espírito de Verdade. Porque quando Kardec formulava uma pergunta, nós observando, não é, o Livro dos Espíritos e a didática e também assim o quanto aquelas questões têm um encadeamento para chegar num objetivo que Allan Kardec está propondo, ele vai cercando o assunto até chegar no ápice, no ponto máximo. Nós vemos que Kardec realmente estava já preparado para fazer isso. Eu costumo dizer que Kardec estava lembrando, porque ele trazia um cabedal de conhecimentos muito grande. E ele vai apresentar tudo isso ao Espírito de Verdade. Ele levantou as dúvidas do homem moderno e esclareceu os pontos controvertidos. Dúvidas que o ser humano sempre teve. Por isso é que nós temos ali, logo no início, a questão acerca do Criador. Porque até hoje as criaturas humanas têm muitas dúvidas. Nós mesmos, com o conhecimento da doutrina, ainda assim temos dúvidas, embora não aquelas dúvidas que denotam uma cegueira mental terrível, porque agora nós já temos a noção dos atributos da divindade e a doutrina espírita, entre aspas, desmaterializou Deus, trazendo para mais próximo de nós o Pai e Criador. E com isso, essa questão da misericórdia divina, da justiça divina, era realmente uma dúvida do homem moderno.
E Allan Kardec vai apresentando, ele chega ali no caso de Adão e Eva, e vai mais adiante, e vai falando acerca do universo. Então, esses são pontos controvertidos, dúvidas que o ser humano cultivava até então, e que agora nós temos respostas para um aprofundamento maior. Também a ciência hoje, trazendo cada vez mais ensinamentos importantíssimos, descobertas, nós vamos unindo isto ao conhecimento da doutrina e verificamos que a doutrina tem condições de absorver essas novidades, desde que sejam comprovadas realmente, que sejam consideradas verdades, conforme Kardec também menciona a respeito. Buscou detalhes ignorados das grandes questões e resgatou o Evangelho do Cristo das brumas da Idade Média, para que resplandecesse como verdadeiro caminho para a regeneração da humanidade. Eu quero dizer que, entre parênteses, eu coloquei a letra C e a letra S, que são as letras iniciais de Caïbar-Schutel. Essas questões aqui são dele. E como há tempos, quando eu li e gostei muito, trouxe também, porque é uma forma de nós termos uma ideia de como Allan Kardec trabalhou. Mas também outro ponto importante é nós termos uma noção de que tudo o que Jesus trouxe para a humanidade, e também lembrando que ele trouxe a segunda revelação, a primeira veio com Moisés, a justiça, a segunda com Jesus, a lei de amor. E é importante dizer que alguns autores mencionam que o que Jesus trouxe para nós, para a humanidade, é exatamente o pensamento divino, dentro de um padrão, digamos assim, dentro de uma condição que o ser humano pode conceber, compreender, dentro da nossa faixa evolutiva. Aníbal de Silas é uma personagem do livro Memórias de um Suicida. Aníbal de Silas, ele tem uma incumbência preciosíssima de atender aqueles espíritos que foram retirados do Vale dos Suicidas e já estando já em condições melhores, estes espíritos começam a assistir aulas. E Aníbal de Silas, as aulas que ele apresenta, são aquelas que falam da vida de Jesus. E ele foi uma daquelas crianças que Jesus colocou ao colo quando ele fala aquela passagem: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Mas Aníbal de Silas, quando ele dá uma das aulas acerca de Jesus, falando sobre a vida de Jesus, ele vai dizer o seguinte: a doutrina de Jesus tem origem no próprio pensamento divino. É importante isso, para que nós compreendamos a importância de conhecer os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, com as explicações que ela nos proporciona. Mas também Leon Denis, que foi contemporâneo de Allan Kardec, num dos seus livros maravilhosos, O Grande Enigma, logo no capítulo 1, ele vai dizer: a eterna criação, a eterna renovação dos seres e das coisas é tão somente a projeção do pensamento divino no universo. Portanto, o pensamento divino está presente e sustenta o universo, como sustenta a nossa vida, como está presente aqui nesse recinto, como está presente em toda parte, como está dentro de nós. E Allan Kardec, ele denomina de a ciência do infinito. Essa foto aí é de Leon Denis. Mas Allan Kardec, na introdução 13 de O Livro dos Espíritos, ele vai falar que existe uma ciência que ele denomina de ciência do infinito, tal a sua importância e grandiosidade. Lembremos o diálogo que Kardec vai ter no primeiro momento, ele ainda naquelas primeiras experiências de conversar com os espíritos. O professor Rivaio ele ainda não havia lançado o Livro dos Espíritos, ele estava naquele momento inicial. Ele vai ter um diálogo que ele vai denominar o espírito de meu espírito familiar, porque
porque era assim que ele conversava à época com os espíritos. Ele diz assim: meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? E o espírito responde: para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, aqui durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Isso está em Obras Póstumas. Muito bem, vejam, todos nós aqui, lembrando que quando Jesus faz a promessa do Consolador, ele fala que viria o Espírito de verdade, ou o Espírito Verdade, que iria relembrar tudo o que ele ensinou. E agora, naquele primeiro instante, o Espírito que se comunica, logicamente, Espírito de altíssimo nível espiritual, né? É um Espírito superior que a gente pode imaginar o mais alto, né? Então, ele estava ali naquele momento dizendo que poderia ser chamado de a verdade. Por isso que nós falamos sempre a falange do Espírito de Verdade, e existem as mensagens que estão assinadas como o Espírito de Verdade. Isso tudo, nós vemos aí a confirmação e o encadeamento dos ensinamentos. A questão 627, perfeitamente sendo corroborada, confirmada em muitos outros aspectos e, sobretudo, esse conjunto sendo a continuação, digamos assim, e a confirmação da promessa do Cristo acerca do Consolador e da vinda do Espírito de Verdade. A revelação se achava em curso e nada poderia detê-la. O Espírito de Verdade abre o painel do infinito e inaugura a era da razão. Isso está no meu livro Entrevistando Allan Kardec. A doutrina abre realmente esse painel do infinito, porque nós agora pensamos de uma outra forma, e o nosso pensamento pode ir ao infinito, se assim o quisermos. A doutrina, portanto, revolucionou velhos postulados. Primeiramente, não mais as penas eternas como castigo. E isso era uma coisa assim que até então incomodava muito, porque podemos pensar o seguinte: se a pessoa morre, só teria 2 lugares para ela ir, ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Antes existia o purgatório, não sei se ainda existe, mas tinha o céu e o inferno. E não havia outro recurso, não havia outro local, não havia outro jeito. Mas a maioria ia para o inferno. E vai ainda hoje, segundo a concepção de nossos irmãos de outros ramos do cristianismo, não é? Mas aí a doutrina vai nos mostrar que essa ideia é absolutamente incoerente, essa ideia não tem fundamento algum, é aquela para amedrontar, não é? Para que as pessoas sejam temerosas, inclusive, não é? Tementes a Deus, conforme muitos gostam de dizer. Em vez de dizer que amam a Deus, dizem que têm medo de Deus. Lógico que Deus, que castiga os seus filhos para o fogo do inferno eterno, é um Deus cruel e um Deus que qualquer um vai temer. Mas nessa questão aí do inferno eterno, há uma mensagem, na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, uma mensagem de Paulo, o apóstolo. E Paulo, então, vai dizer, mostrando a incoerência da ideia, ele vai dizer o seguinte: como pode uma falta não eterna ocasionar ou resultar num castigo eterno? Não tem cabimento uma coisa dessa. E Deus, sendo onisciente, onipotente, ele já sabia que os filhos que ele criou e que foram criados simples e ignorantes iriam cometer faltas. Mas a doutrina vai ampliando o nosso raciocínio e vai mostrar a justiça divina perfeita, equânime, igual para todos, ainda que se possa dizer agora, olhando por um prisma assim mais amplo, o panorama mundial, que existem muitas pessoas que são injustiçadas, que a vida delas é uma desgraça constante e que as pessoas sofrem injustiças e tudo mais. Porém, é a perspectiva
prova daqueles que não sabem, não conhecem, não aprofundam acerca da justiça divina. Não raciocinam que Deus não poderia realizar nos seus filhos castigos e também cometer injustiças. É um raciocínio ainda bastante limitado dentro de uma infantilidade mental, digamos assim. À medida que nós vamos raciocinando, qualquer pessoa pode chegar à conclusão que a justiça divina é perfeita e que é igual para todas as pessoas. E por isso nós vamos chegar à conclusão da evolução, que é um determinismo da lei divina. Não tem nada melhor do que isso, sabemos que estamos evoluindo, progredindo, que a vida não termina aqui, nesse plano terreno. Pelo contrário, nós viemos de lá, do plano espiritual, nós somos seres espirituais, nós somos imortais, não somos eternos. Somos imortais, eterno só Deus. Nós fomos criados. Então, um dia nós fomos criados e temos a imortalidade. Agora, Deus é eterno, porque não teve princípio e nem terá fim. Esse não ter princípio é bem difícil, não é? Para a nossa mente ainda não tão conhecedora. Mas, na verdade, nós somos imortais, temos o infinito diante de nós, a imortalidade. Jamais morreremos. Não tem isso do espírito no mundo espiritual morrer. Não tem possível, não é possível isso, não é? Então, a evolução é uma constante e é um determinismo. E, logicamente, que a reencarnação é instrumento do progresso. É o instrumento para que a criatura humana possa progredir. Ela estando no plano espiritual, não é? Vamos dizer, os espíritos estão no mundo espiritual. Mas eles necessitam da vivência terrena para que tenham uma série de aprendizados que no plano espiritual não poderiam alcançar como testes. Nós aqui vivemos muitos testes, mas também temos um aprendizado belíssimo pela frente. Quando nós começamos a entender, a vivenciar tudo aquilo que a vida terrena nos proporciona, nós vamos notar que existem pontos importantíssimos, como aprender a ser solidário, como aprender a ser tolerante, como aprender a amar. Nós vamos aprendendo aqui. E aí a família é esse laboratório mágico em que nós vamos aprender a amar. Começando dentro de um encantamento que às vezes vai reger uma ligação entre as pessoas e depois um aprofundamento com sentimentos mais delicados, não é? Como o amor, a tolerância, a renúncia, muitos aspectos que o amor vai assumindo, e isso é uma escola notável para cada um de nós. Quem já tem um pouco mais de idade e que vê a família já formada, já crescida, de repente vai lembrar disso. Passou tudo tão depressa, quantas experiências bonitas, quantas dores, quantas lágrimas, quantos desencontros, mas, sobretudo, quanta beleza, quantas vitórias da pessoa que conseguiu administrar aquilo tudo, superar e manter a sua fé. E a fé espírita, ela dá à criatura as condições exatamente para superar as adversidades que são necessárias para esse curso escolar de vida que nós passamos por ele, não é? Que nós enfrentamos. O livre-arbítrio, a possibilidade de fazermos as escolhas, e nós temos que começar a aprender a fazer escolhas, mesmo fazendo aquelas erradas. É aprendizado, é errando que nós vamos aprender, é errando que nós vamos começar a acertar o passo, não é? É entender que daquele erro nós tiramos uma lição e a partir daí já vamos fazer uma outra opção melhor, mais nova, diferente. Aprendendo que a felicidade é uma conquista pessoal. Que a felicidade, ela não deve ser considerada como a presença de alguém. Eu só sou feliz se tiver uma pessoa que eu amo, que eu digo amar, não é? Do meu lado. Se essa pessoa não está, eu sou profundamente infeliz.
Nós temos que aprender que a felicidade é feita de pequenos nadas, de pequenas coisas, não é? Que aos poucos vão se somando até nós chegarmos a uma felicidade mais plena, a uma felicidade que nos planifica interiormente. Não ainda felicidade completa, porque felicidade completa, conforme está lá no quarto livro da codificação, O Céu e o Inferno, na primeira parte, o Código Penal da Vida Futura, que é o capítulo 7º da primeira parte, quando Kardec coloca felicidade completa só com a perfeição. Aí nós chegaremos à felicidade completa. E as leis morais? Essa parte aliás, tudo isso é apaixonante, mas a parte das leis morais, que são as leis da consciência, essa parte é realmente fantástica. E quanto mais nós aprofundamos nisso, mais nós temos vontade de acertar o passo, de estarmos de acordo com as leis divinas que estão na nossa consciência, que estão impressas ou estão gravadas, não é, na nossa consciência. Desde o momento em que fomos criados, Deus nos dotou desse conhecimento das suas divinas leis que ficam em estado latente dentro de nós e que aos poucos vão aflorando à medida que o ser, no ir e vir das reencarnações, vai progredindo. E aí vem a lei de justiça, de amor e caridade, que quando Allan Kardec apresenta as 10 leis para o Espírito de Verdade, na questão 648 do Livro dos Espíritos, Kardec vai propor 10 leis. Então ele fala, será que dividindo em 10 leis estaria correto? E ele fala a lei de trabalho, a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de destruição, a lei de conservação, a lei de sociedade e a lei de progresso, a lei de igualdade e a lei de liberdade, e a lei de justiça, de amor e de caridade. Os espíritos dizem, a última é mais importante. A lei de justiça, de amor e caridade resume todas as outras, porque essa lei, no seu enunciado, ela apresenta as 3 revelações: justiça com Moisés, amor com Cristo e caridade, que é a bandeira da doutrina espírita. Fora da caridade, não há salvação. Nós vemos aí, então, as 3 revelações. Por isso é que essa lei é a mais importante. O Espiritismo, portanto, meus irmãos, inaugura uma nova era para a humanidade. Ninguém que se aproxime da doutrina espírita e deixa que ela seja introjetada no seu mundo íntimo e ela fica como que entranhada na sua vida, vai ser o mesmo daí em diante. Começa uma mudança que é natural. Uma mudança que é preciso que seja feita, a pessoa sente e começa, então, dentro desse propósito, a realizar essa mudança. É a nova era, mas é também a nova era para a criatura, a era individual que ela está criando para ela, um novo tempo, um novo momento. E na conclusão de O Livro dos Espíritos, no item 4, Allan Kardec diz assim: o progresso da humanidade agora estamos vendo aqui em desdobramento a questão da lei de justiça, amor e caridade. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Lei que se funda na certeza do futuro. Tirai essa certeza e lhe tirareis sua pedra fundamental. Vamos parar por um pouquinho aqui. Nós temos a certeza do futuro. Quando eu fico pensando nas outras religiões, nas outras formas que as pessoas adotam para que aquelas ideias possam presidir a sua vida, reger a sua vida, aonde não há futuro, porque só tem o futuro do céu e do inferno. Isso é futuro? Agora a doutrina espírita abre o futuro para nós. Viver sem esse futuro deve ser uma coisa assim muito difícil, muito pequena, muito limitada essa situação, não é? Tirai essa certeza e lhe tirareis a pedra fundamental. Realmente, o futuro está diante de nós. Nós agora estamos preparando o futuro. Hoje já é o futuro.
porque a cada momento, um segundo, já é o futuro. Então, nós vivemos preparando o futuro, e isso é importante saber, isso é importante como uma noção motivadora e incentivadora para a nossa jornada evolutiva. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar as chagas da humanidade, da sociedade. É Kardec dizendo isso. Nós vemos que realmente essa lei magna de justiça, de amor e de caridade, ela rege o universo. É a lei de amor que se está mostrando como justiça, como caridade, que é solidariedade, é amor ao próximo, amor a si mesmo, amor ao próximo, amor a Deus. É todo um aprendizado. É um aprendizado que a cada momento nós vamos adquirindo. São experiências, meus irmãos, experiências muito ricas e são muito abençoadas, porque elas nos estão fortalecendo, elas nos estão impulsionando para o rumo do futuro que nós estamos preparando agora, neste momento. O livro dos médiuns tem um trecho notável que fala sobre isso mesmo, que é o capítulo 29, e é um item famoso, o item 350. E a certa altura desse item, nós vamos encontrar Kardec dizendo assim: a bandeira que desfraldamos bem alto é a do espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual já temos a ventura de ver em todas as partes do globo congregados tantos homens, por compreenderem que aí está a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma nova era para a humanidade. É isso que nós estamos vendo e nos felicita saber disso. Nós nos sentimos felizes, não é? Continuando o mesmo texto, convidamos, pois, a todas as sociedades espíritas a colaborar nessa grande obra, que de um extremo ao outro do mundo, elas se estendam fraternalmente as mãos, e eis que terão colhido o mal em inextrincáveis malhas. Todas as sociedades espíritas estão sendo convidadas. E nós precisamos entender bem isso. Isso é importante para o nosso movimento espírita. É importante essas conclusões de Allan Kardec, porque ele está concluindo o capítulo 29 de O Livro dos Médiuns, que ele está falando das sociedades espíritas. E nós temos que mirar nesse exemplo, nós temos que ter isso como uma ação a ser sempre alcançada, uma coisa que nós temos que trabalhar para alcançar, essa de estendermos fraternalmente as mãos, todos nós, porque nós buscamos o mesmo ideal, a mesma finalidade, e a doutrina espírita é muito acima das nossas questiúnculas e das nossas pequeninas coisas. Do outro lado da vida, aqueles que já partiram desta vida para outra e que tiveram esses conhecimentos, muitas vezes lamentam por não terem seguido, vivenciado, dado importância. Nós temos que dar muita importância a tudo isto. O reinado do bem. Nós estamos agora com estes últimos textos mostrando que realmente a doutrina espírita abre uma nova era para a humanidade. O reinado do bem é a questão 1019, a última de O Livro dos Espíritos. E quem vai responder é São Luís, que vai falar sobre esse reinado do bem. Mas Kardec vai fazer a pergunta: o reinado do bem poderá ser implantado na Terra? Interessante que ele começa com a questão sobre Deus. Olha o trajeto de Allan Kardec. O trajeto que o Livro dos Espíritos apresenta, da questão número 1, que é Deus, até a 1019. Passando por todas aquelas explicações, perguntas e explicações, até chegar o momento em que Kardec pergunta, afinal, o reinado do bem poderá ser implantado na Terra?
Os espíritos responderam, aí no caso de São Luís, o bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral, praticando as leis de Deus, o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Na sequência desse trecho, que é um pouco mais longo, São Luís vai dizer que aqueles que estiverem, nesse momento dessa transformação, estiverem perturbando o progresso, que ainda forem espíritos ligados ao mal, eles serão banidos para mundos inferiores, porque iriam atrapalhar os bons, os propensos ao bem, que ficarão na terra. E aí nos lembramos que nas bem-aventuranças Jesus disse, bem-aventurados os mansos, pacíficos, não é? Porque eles herdarão a terra. E é assim que nós vamos encadeando as passagens faladas pelo Cristo, apresentadas pelo Cristo, e aquelas que hoje os Espíritos estão trazendo, porque são eles as vozes que vêm trazer para a humanidade o Consolador prometido, realizando assim essa promessa de Jesus. Mais tarde, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, que nos está consolando. Como Divaldo Franco, nosso querido amigo, gosta de dizer, o Espiritismo matou a morte. Porque não existe, porque existe a vida futura, não existe essa morte como extinção, como extinguir tudo que existe, mas sim a morte apenas do corpo físico que se torna uma veste imprestável, mas o espírito sai dessa vestimenta totalmente diferente, porque vivenciou, porque teve experiências, e aí ele vai começar uma nova etapa. Portanto, o reinado do bem um dia vai se estabelecer sobre a terra. Mas depende de nós, depende de cada um. Esse progresso se realiza havendo o progresso individual das criaturas. Está também em O Livro dos Espíritos, quando se fala a respeito da lei do progresso, a lei de sociedade, a lei do progresso. E eu gosto muito da questão 930, quando os espíritos registram numa sociedade regida pela lei do Cristo, ninguém deve passar fome. É muito bonito. Então, meus irmãos, que nós possamos agora, cada vez mais, com essa certeza, caminharmos, divulgarmos a doutrina dos Espíritos, sobretudo nos nossos exemplos, em tudo aquilo que nós pudermos fazer para que a transição planetária acontecendo propicie uma nova humanidade agora voltada para o bem, para o amor ao próximo, para a benevolência. E encerrando com as palavras, no momento em que o Espírito de Verdade está conclamando os espíritas, que é a questão que está no capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5, advento do Espírito de Verdade. A parte final, espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. É o Espírito de Verdade, Paris, 1860. Ficam essas palavras como a nossa reflexão final. Que nós possamos colaborar para que essa nova era realmente aconteça. Lembrando do convite de Jesus para o grande banquete. E nesse banquete só poderiam estar aqueles que trouxessem a veste nupcial, ou seja, aqueles que estivessem num padrão vibratório compatível com o banquete, o ágape, que estaria acontecendo.
prepararmos essa nossa veste, ou seja, melhorar o nosso tônus vibratório através das nossas boas ações, da nossa transformação, daquilo tudo que nós vamos aprendendo e colocando em prática. Aí sim, estaremos todos participando deste banquete espiritual da Era Nova.